E hoje nós temos a satisfação de bater um papo com o deputado estadual Fábio Oliveira. Deputado, obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Zé. Muito prazer te rever, poder ser entrevistado por você novamente e principalmente agora nesse teu projeto, né, que é esse podcast. E para quem não conhece, quem é o Fábio Oliveira? Fábio Oliveira é uma pessoa que nasceu em Guarapuava, é guarapuavano, nascido, criado, desmamado e judiado em Guarapuava, criado no Cabo da Enxada, estudou a vida inteira em escola pública. Meus pais nunca tiveram condição de me colocar numa escola particular. E tenho plena condição, plena convicção de que o caráter que eu tenho hoje, além de ter sido forjado pela educação que meus pais me deram, mas também foi forjado na escola pública, mas uma escola pública de qualidade. Estudei também em faculdade pública, né, por essa questão financeira. Então, eu vejo assim a importância de uma educação de qualidade na vida de uma pessoa e na formação do caráter dela. E o que te levou para a vida pública? Rapaz, essa é uma história longa. Que bom que a gente está sentado aqui, né? Desde 2014, eu venho de movimento social. Então, eu sou amigo pessoal do Deltan Dallagnol, é um amigo meu aí indo para 20 anos de amizade. A gente congregou na mesma igreja por muitos anos, 16 anos juntos. E eu conheci o Deltan enquanto ele era procurador da República. E aí o Deltan começou a me contar que estava participando de uma investigação, enfim, e que ele achou que era uma pontinha só no novelo e de repente ele começou a puxar aquela ponta e não parava mais de vir fio, nomes de políticos grandes surgindo. Eu estou falando da Lava Jato. E aí eu comecei a pensar de que forma que eu, Fábio, poderia participar de uma maneira mais cidadã e ser mais participativo em tudo isso que estava acontecendo no Brasil. E junto com outras pessoas lá em Curitiba, nós acabamos formando um movimento social que chamava Mude Chega de Corrupção. E esse movimento social ele virou um movimento de repercussão nacional. Nós fomos o incentivador do Deltan e dos outros procuradores da Lava Jato para que as 10 medidas de combate à corrupção, se você não sabe do que eu estou falando, Google it. Coloca no Google 10 medidas de combate à corrupção. Nós que sugerimos para o Deltan para que aquele projeto virasse um projeto de iniciativa popular. Então, em um ano e meio, coletamos 2.400.000 assinaturas e aí surgiu essa questão do chamado para o público, né? Política, mas era uma política mais social. Por conta desse trabalho que nós realizamos nesse movimento social, que depois acabou virando um instituto, eu tive 4 convites para sair deputado federal em 2018, 3 convites para sair vereador em 2020 e um para vice-prefeito em Curitiba. Mas, orando bastante, refletindo bastante e conversando com quem manda lá em casa, eu entendi que não era aquilo, que não era um chamado que eu tinha para a política. Eu trabalhava no setor privado, enfim. E aí, por último, em 2021, o Deltan já tinha saído do Ministério Público, já tinha decidido ser candidato a deputado federal. Ele me liga numa noite, todo empolgado, falando: Fábio, cara, você tem que ser candidato a deputado estadual comigo, a gente vai dobrar e tal, não sei o quê. E aí, quando você recebe um convite, Zé, de uma pessoa do tamanho do Deltan, um convite, né, para uma questão tão importante, qual que é a tua resposta? Não dá para dizer não, né? Eu falei: Deltan, você está louco, cara. Eu não vou sair nunca do meu emprego, que é para sair candidato, eu vou te ajudar. Você vai ser candidato, eu vou te ajudar a se eleger e tal. Mas não, cara, obrigado, não. É difícil dizer um não, né? Até pelo tamanho dele, pela repercussão, porque me parece que ali era uma vitória certa. Exatamente, mas veja, Zé, o que estava na minha cabeça e no meu coração? Deus já tinha dito 2 vezes não para mim, em 18 e 20. Eu falei: cara, já não é isso para mim, né? O Deltan tá enganado. Você não quis procurar? Vou fazer mais uma oração para ver se não é dessa vez. Você não vai dizer sim. Aí o que aconteceu? 2 meses depois, eu comentei com a minha esposa, no dia que eu cheguei em casa, orei naquela noite. E aí, 2 meses depois, a minha esposa chega para mim e fala assim: amor, lembra aquele convite que o Deltan fez? Eu falei: lembro. Ela falou: pois é, eu orei esses 2 meses, eu fiquei com vergonha, né? Aí ela falou assim: e eu não tenho nenhum direcionamento do Espírito Santo, mas eu quero dizer para você uma coisa com muita paz no meu coração. A decisão que você tomar, eu vou te apoiar. Eu falei: amor, tem coisa nova aqui. Daí ela falou: agora o problema é teu com Deus, que a minha parte já fiz. E aí eu comecei a orar sobre aquilo e de repente, cara, Deus me fala: não, cara, eu quero que você saia candidato. Aí eu já sabia, né, o que eu tinha que fazer, eu dei um passo de fé, me desliguei da última posição que eu estava, era uma posição de gestor num hospital, no maior hospital filantrópico do sul do Brasil, e aí virei um desempregado e fui fazer campanha. Isso estou falando de 2022, né?
E aí, dia 2 de outubro de 2022, eu durmo com um milagre realizado, eu eleito deputado estadual. Eu digo milagre porque eu vejo Deus nesse processo, eu vejo Deus tendo feito isso acontecer. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu tenho uma cosmovisão cristã de vida, de mundo, e o que eu estudo toda manhã, antes de sair de casa, através da Bíblia, eu busco colocar em prática no meu dia a dia. E ao chegar lá, né, daqui a pouco nós vamos falar sobre o trabalho como deputado, mas ao chegar à Assembleia Legislativa, ao chegar no mundo político, alguma coisa lhe surpreendeu, era diferente daquilo que você imaginava? Veja, Zé, é interessante você ver com os teus olhos, né, sentir com as tuas narinas e ouvir com os teus ouvidos aquilo que você lia em jornais, assistia na TV ou escutava pela boca de alguém. Que na Assembleia Legislativa acontecia tal coisa, ou como o fulano, o deputado estadual, Zezinho, foi pegando dinheiro, alguma coisa assim. Então, quando você vai para a Assembleia e você começa a se deparar com situações como, por exemplo, o que aconteceu na Assembleia em relação ao Adhemar Traiano, que era presidente da Assembleia, e ele assinou um acordo de não persecução penal, se não me engano, no ano de 2022, antes da eleição, confessando corrupção, e isso saiu, né, na mídia em dezembro de 2023, aí você fala, o que eu faço? Qual é a ação que eu vou tomar? E aí você lembra do porquê que você está ali, né? E quando você lembra que você está ali e o que te levou até lá, toda a forma como você foi forjado e moldado, né? Combate à corrupção, transparência, combate aos corruptos, essa coisa toda, aí você lembra que você tem que ser uma voz que se levanta contra isso. Então, por isso que 4 vezes eu subi na tribuna dizendo que eu queria que Adhemar Traiano renunciasse a presidente da Assembleia, porque ele estava desonrando, né, aquilo que restava ainda de honra para a Assembleia Legislativa. Então, você tem que se deparar com colegas que, de repente, acham que você está exagerando, moralmente exagerando em algumas ações, e você tem que ser duro nas palavras, firme nas suas convicções, para você dizer, não, eu tenho princípios e valores e eu vou lutar por isso. E nesses 3 anos, praticamente 3 anos, né? O que pôde ser feito? Está dando para fazer bastante coisa? É possível? Eu tenho um perfil, Zé, de ser um consultor de pontes. Obviamente, quando você não consegue determinada coisa, né, na construção, aí você tem que fazer isso ser conhecido. Eu vou dar um exemplo, eu só vou omitir em qual cidade que isso aconteceu, mas aconteceu na Secretaria de Educação agora, bem recentemente, que uma chefe de um dos núcleos de educação, ela determinou que fosse finalizado as capelanias nas escolas estaduais. E aí vários pastores, vários líderes religiosos começaram a entrar em contato comigo falando daquela situação. Aí eu pensei assim, cara, a gente precisa resolver esse problema. O que seria algo mais natural? Você pegar a tua rede social e você fazer um grande alvoroço, né? Expor essa situação, aí expor a chefe do núcleo, expor o secretário de Educação. Eu pensei assim, não, eu vou ligar para o secretário de Educação e vou pedir para ele tentar reverter isso aqui. O Rony estava viajando, não conseguiu me atender, e aí eu mandei uma mensagem para o governador. Falei, governador, está acontecendo isso aqui, estou sendo bastante demandado, né, por pastores e líderes religiosos. E eu falei, eu acho um grande erro, governador, se o senhor puder intervir nisso, porque deu 15 minutos, o governador já avisou, já falei com o Rony e ele já vai cancelar isso aí. Então você veja, o que nós queríamos? Que fosse resolvido o problema, que aquilo fosse cancelado. E nós resolvemos isso sem fazer nenhum alarde, sem nenhum alvoroço. Às vezes é necessário fazer isso? Sim, como é o caso dos pedágios que eu fiz recentemente agora, em relação à questão da cobrança do eixo suspenso dos caminhoneiros, que é a ponta fraca nesse processo, que é quem não deveria estar pagando essa conta, mas esse erro que está acontecendo num somatório de pessoas, né, de entidades que estão envolvidas, mas quem está sofrendo o problema, quem é a ponta fraca nisso é o caminhoneiro, e por isso nós subimos na tribuna, expusemos essa denúncia que nós recebemos, mas ontem tivemos uma reunião onde a gente entende que a solução que nós achamos lá vai resolver o problema. Aliás, interessante essa iniciativa, a gente pôde acompanhar, a população tem acompanhado. E em linhas gerais, em relação ao pedágio, a esse novo modelo, como que você vem acompanhando alguns lotes já concluídos, o lote aqui inclusive da nossa região, não faz muito tempo,
Está de bom tamanho? Essa proposta, esse contrato, foi bem feito? Dá para afirmar isso? Também como engenheiro, como um amplo conhecedor nessa área, porque no passado a gente sofreu muito, não? Muito. E a região oeste aqui foi a mais penalizada do estado do Paraná, porque no estado inteiro nós pagamos por obras que não foram executadas. E a prova disso que eu dou, apesar de muitos políticos terem uma amnésia seletiva em relação a isso, só dizem, obras não foram realizadas, mas não lembram que foi por corrupção. Roubaram o nosso dinheiro, na cara dura. Esse é o fato, Zé. Mas, e a prova que eu dou para vocês é assim, o Ministério Público fez um acordo de leniência com concessionários de pedágio. R$ 1 bilhão confessados através do acordo de leniência. No acordo que foi feito com o Ministério Público não tirava a autonomia do Estado do Paraná em se verificando novos casos de corrupção, em fazer novos acordos. Só o Estado do Paraná fez acordos já de mais de R$ 1 bilhão. Então é pelo menos R$ 2 bilhões confessados em corrupção pelas concessionárias. Então, agora, diante desse cenário, o paranaense machucado, dolorido, pessoas morreram por obras não realizadas. Então, o corrupto, sim, tem sangue de mãos inocentes nas suas mãos. Por exemplo, a BR-277 toda já era para estar duplicada. Nós vamos ter que pagar de novo por essa obra. Em relação, então, aos pedágios, eu sou coordenador de uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar das Engenharias e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná. Minha função como deputado estadual é fazer leis e fiscalizar. Em se tratando de pedágio, eu estou fiscalizando, sim, os contratos de pedágio e as concessionárias, olhando basicamente duas coisas. Se as obras estão sendo executadas dentro do cronograma previsto no contrato, e como você disse, como engenheiro civil que eu sou, com experiência em construção de rodovias, se essas obras estão sendo executadas nas melhores técnicas da engenharia. Então, minha função é essa, fiscalizar sim os pedágios, não olhar só para as nossas rodovias, mas olhar para todo o sistema logístico do nosso estado. Estou falando de hidrovia, estou falando de ferrovia, estou falando de aeroportos, estou falando do Porto de Paranaguá e também, obviamente, do pedágio, que é o que está mais na nossa cara. Agora, como você disse, 90 dias desse pedágio aqui no lote 6, passando por Cascavel. Agora, em outubro, vão ter os dois últimos lotes, que é o lote 3, o lote 4 e o lote 5, que vão ficar ali mais para a região de Maringá e Londrina, o impacto vai ser mais por lá. Mas nós estamos sim de olho e fiscalizando essas obras das concessionárias. E as obras, efetivamente, elas começariam quando? Qual que é o prazo mesmo? Me parece que tem 3 ou 4 anos para começar, tem 7, 10, 9 anos para terminar, é isso? Tá. Como que funciona esse modelo de contrato, que é o modelo de contrato mais moderno que tem no Brasil? Então, estão para acontecer outras licitações de contrato de pedágios aqui no Brasil, em outros estados, e eles estão buscando esse modelo como exemplo. O modelo anterior, o modelo de lá de 25 anos atrás, eu escutei de um advogado que entende muito de contratação de grandes contratos, e ele chegou para mim e falou assim, Fábio, o contrato do modelo de pedágio, estou falando lá do anterior, não de agora. Ele falou, esse contrato foi feito para ter corrupção. Esse contrato foi construído para facilitar a corrupção. Então, diferente desse contrato, que é um contrato muito moderno, esse contrato diz o seguinte, a partir do momento em que se tem a licitação e tem uma empresa ganhadora, essa empresa ela tem 90 dias para se instalar, colocar as praças de pedágio para funcionar, que é a parte da cobrança do pedágio, colocar ambulância, colocar reboque e fazer obras emergenciais, tapar buraco, refazer sinalização, começar a fazer roçada e essa questão toda. Obra mesmo é a partir do segundo ano. Então, aonde que nós já estamos vendo obras em andamento? Lote 1 e lote 2. Porque nós já estamos com 1 ano e meio de contrato, então eles já estão fazendo obras. Aqui no lote 6, que vai desde o relógio, que é depois de Guarapuava, até Foz do Iguaçu, nós vamos começar a ver essas obras mesmo sendo executadas a partir de junho do ano que vem, que é quando ela vai fazer 1 ano. Então essa é a obrigação da concessionária. A partir do momento do segundo ano, ela tem até o final do 7º ano para fazer as principais obras, que são as duplicações, que são os viadutos, que são as trincheiras, que são as passagens em desnível, instalar toda a parte de conectividade também, que vai ser que é obrigatório ter essa conectividade.
enquanto a gente está viajando. Claro, Zé, que a gente não vai conseguir ficar no Instagram. É uma conectividade para chamar socorro, para usar o WhatsApp, enfim. Aquela conectividade que a gente tem em avião, que a gente fica recebendo mensagem, um pouquinho melhorada. Então, o objetivo é esse. Então, obra mesmo. Aqui no lote 6, para você, cascavelense, você de toda a região que tá nos assistindo, é a partir da metade do ano que vem. E a partir desse 7º ano, da conclusão de parte dessas obras, tem o degrau tarifário. Aí dá uma incrementada aí na tarifa, aumenta bem. Exato. Na verdade, o degrau tarifário ele pode ser durante os 7 anos também. A partir do momento em que a concessionária for concluindo etapas do cronograma de obras que está no contrato, ela vai ter direito a esse degrau tarifário também. Aí, a partir do 7º ano, quando entra o 8º ano, aí, em tese, é só manutenção do que a concessionária já fez. Uma coisa também importante da gente lembrar é que também o contrato ele prevê reajustes considerando a inflação. Então, lá na região de Curitiba, por exemplo, no lote 1 e no lote 2, a gente teve um reajuste agora, se não me engano, em março, abril ali, porque ele foi relativo à inflação, não porque subiu o pedágio, mas foi uma correção que eu acho que também é justo. E, no geral, esse pedágio, esse contrato é bom para o Estado. Dá para entender assim, é necessário investimento em infraestrutura. O Paraná tem avançado bastante e deve avançar com esse pedágio. Veja, o Paraná hoje ele é modelo para muita coisa no Brasil, a começar pela gestão fiscal, né, da fazenda aqui do nosso estado. Para quem não acompanhou, saiu agora essa semana, o Paraná no primeiro semestre cresceu 3,8% do PIB em relação ao ano passado. Aqui no Brasil o crescimento do Brasil nesse primeiro semestre foi de 1 ponto alguma coisinha. Então nós crescemos mais que o dobro que o Brasil. Então, no ano passado, por exemplo, nós também crescemos 8,7%, se não me engano, durante o ano. O Brasil cresceu 3,5%. Então, mostra um pouco daquilo que está acontecendo no Brasil. E quando a gente fala em pedágio, o governo do estado ele participou na elaboração, né, desse pedágio, inclusive, enquanto estava no governo Bolsonaro, né, agora no governo Lula, eles estão simplesmente colocando em prática aquilo que já está muito bem já definido e costurado, algumas mudanças poucas, mas a gente, olhando, lendo, comparando esse contrato, a gente vê que é um contrato muito moderno e um contrato assim que dificulta em muito a ação daquele elemento maldoso. Agora a gente sabe que bandido é bandido, né? A ocasião não mostra, não, ele revela, né? Ele diz assim, ó, estava esperando o momento certo. Mas nós estamos de olho nesses contratos e nós estamos prontos para fiscalizar isso aí e com o trabalho de fiscalização a gente evitar esse tipo de corrupção, enfim. Estamos conversando com o deputado estadual do Podemos, Fábio Oliveira. Você falava sobre economia, é interessante dados. Outro dia nós conversamos aqui, inclusive nesse espaço aqui, à distância, só que foi online, com o governador Ratinho Júnior, ele dizendo que vai fechar 2025 com o PIB batendo na casa de 800 bilhões de reais, B de bola. E um dado interessante também, deputado, quando ele assumiu em 2019, ele foi eleito em 2018, assumiu em 2019, o PIB era de 420 bilhões, não é? Depois fechou em 2024 718 bilhões. E agora ele fala com um aumento aí de 63%. E agora deve fechar 2025 com perto de 800 bilhões de reais. De fato, o Paraná dá exemplo para o Brasil e o Ratinho está se assanhando aí para ser, quem sabe, o presidente da República. Você vê possibilidade para isso? Eu vejo possibilidade, sim. A gente conversa com bastante atores políticos de outros estados, né? E a gente tem contato com deputados de outros partidos, enfim, e a gente vai fazendo aquele quebra-cabeça, né? Pega uma pecinha ali, pega outra e de repente você vai vendo uma figura se mostrando. Hoje eu vejo, na minha opinião, que nós temos 2 nomes com possibilidade de ser candidato a presidente do Brasil. O primeiro nome, inclusive, eu acho até com um percentual maior, é o do Tarcísio. Mas o segundo nome já é o do Ratinho. Então, até um tempo atrás, se falava em Caiado, se falava em Eduardo Leite, né, que é o governador do Rio Grande do Sul, se falava em Zema, governador de Minas Gerais, o Caiado de Goiás. Mas hoje não. Hoje não se fala mais desses 3 nomes e se fala unicamente de
Tarcísio e de Ratinho. E o Tarcísio pode buscar a reeleição em São Paulo como governador. O Ratinho já não tem mais essa oportunidade. De repente, se sentarem lá e conversarem bem, poderia ser o Ratinho, né? Pode ser que sim, né? E a gente, pelo menos assim, pelo que eu ouvi até no início da semana passada, o Tarcísio ele deu uma entrevista e foi categórico, né? Que a intenção dele é sair candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Mas pode ser uma estratégia também nesse momento, né? Com certeza. Muita coisa pode acontecer, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas eu quero dizer para vocês assim, que na minha opinião como político, é que o governador Ratinho Júnior está fazendo sua lição de casa. Ele está fazendo sua tarefa de casa. Tudo que cabe a ele está fazendo. Eu quero contar uma experiência. Relembrei até o governador esses dias disso e ele falou, rapaz, é verdade. Eu fui lá para São Paulo, na B3, quando foi feito o leilão de 3 áreas mega importantes lá do Porto de Paranaguá. E aí, quando a gente chegou lá num prédio do governo do estado, lá em São Paulo, perto da B3, a gente andou uma quadra de calçadão. E do atravessar a rua até chegar lá na B3, o governador foi parado 5 vezes na rua em São Paulo, reconhecido por pedestres. Pessoas simples que estavam andando ali, falando assim, ué, você não é o governador do Paraná? Deixa eu tirar uma foto aqui, não sei o que e tal. Fez videozinho assim. E na volta foi mais impressionante ainda. Porque na volta, pelo menos 6 pessoas reconheceram na rua. E quando nós entramos no prédio, que era do governo do estado de São Paulo, ele parou quase o tempo todo para tirar foto com funcionários ali do governo. Então, assim, ele está reconhecido, ele está sendo convidado para dar várias palestras pelo Brasil inteiro. Então, eu acredito que existem aí grandes possibilidades aí do governador efetivo. Nós temos um candidato, um paranaense, candidato a presidente do Brasil. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o seu trabalho e é importante também sobre o seu futuro. Mas já que estamos aí falando de eleição à presidência da República, como que você vê hoje o Brasil, o presidente Lula, tudo isso que aconteceu, o julgamento do Bolsonaro, a condenação, lei Magnitsky, Supremo Tribunal Federal, alguns dizendo que vivemos uma insegurança jurídica, o Congresso com as limitações, com as dificuldades, muitas vezes omisso. Como que você vê todo esse emaranhado aí político no Brasil? Zé, eu acho que nesse momento no Brasil nós estamos vivendo um estado de exceção. Essa, para mim, juridicamente falando, eu acho que nós estamos vivendo um estado de exceção. Aí você pode estar perguntando, mas por quê? O que você está vendo que eu não estou vendo? Eu vejo um governo totalmente atrapalhado economicamente, sobretaxando o brasileiro de tempo em tempo. A Gazeta do Povo ela fez um levantamento que a cada 37 dias, desde o dia 1º de janeiro de 2023, a cada 37 dias um novo imposto era criado ou o imposto que já estava, ele estava sobretaxado, aumentando o percentual dele. Então, a cada 37 dias a gente teve um presente do governo federal em relação ao imposto. Quando você vê a questão da corrupção, você já vê muitos indícios de corrupção nesse governo. Então você vê a questão do INSS, você vê a questão do Correio e outros indícios que a gente vai vendo aí pela mídia. Quando a gente fala da questão política, o governo hoje, Lula, ele só consegue hoje estar de pé porque ele tem um STF hoje por trás segurando as calças dele para que aquela figura ela não caia. O que o STF tem feito hoje em relação a essas questões? Abuso em cima de abuso. Se você pegar um site chamado dossiermorais.com.br, você vai ver lá, eu acho que já passou de 80 abusos que o Moraes cometeu desde março de 2019, quando ele deu a primeira canetada dele, que foi tirando a liberdade de expressão de um meio de imprensa, que foi, no caso, a revista Cruzoé. Foi a primeira canetada que ele deu, quebrando um dos pilares da nossa Constituição. A liberdade de imprensa naquele momento, ela foi vilipendiada. Então daí a gente vê na sequência Alexandre de Moraes, junto com Dias Toffoli, junto com Gilmar Mendes, junto com Carmen Lúcia, tomando decisões em cima de decisões. Naquela primeira turma horrível ali, né, de decisões contra a população brasileira, simplesmente botando mordaças na nossa boca, tirando a nossa liberdade de expressão, colocando ela de maneira subjetiva e ainda mais pior,
tirando a liberdade de expressão garantida pelo artigo 53 da Constituição de deputados federais e também de deputados estaduais, porque a gente já teve deputados estaduais que foram penalizados por isso. Mas, além disso, criaram um fato que não aconteceu no dia 8 de janeiro para dizer que houve uma tentativa de golpe. E eles chamam aquelas pessoas que estavam se manifestando de golpistas e dizem que eles estavam munidos de armas de alto poder de destruição, cetra e bola de gude. Então, assim, o Brasil hoje não é, na minha opinião, não é nós contra eles, não é esquerda contra direita, não é uma guerra ideológica, apesar da questão da cultura woke, que está muito acentuada. Mas nesse momento no Brasil o que a gente precisa fazer é restaurar os trilhos da democracia. Então não é a esquerda brasileira que está fazendo isso, mas são um grupo de 6, 7 pessoas, onde o Lula está dentro desse processo, que está mandando no Brasil e desmandando, e nós precisamos nos manifestar, nós precisamos, à luz da lei, restabelecer a democracia no Brasil. Então, respondendo a tua pergunta, depois de quase 5 minutos falando aqui, nós estamos com um problema muito grave no Brasil, e os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, é o maior exemplo de democracia do mundo, tem mostrado para o mundo inteiro, e a Europa também já tá se levantando em relação a isso, de que nós não estamos bem. O Brasil não está bem e nós estamos caminhando a passos largos para uma ditadura. Antes desses últimos acontecimentos, a gente via o Lula em queda nas pesquisas. Depois, com a narrativa de que a direita fala-se sobre a soberania, né? Estados Unidos, Donald Trump, tarifaço, interferência de familiares do Bolsonaro e tal. Isso tudo, e a própria condenação do Bolsonaro, me pareceu, e pode me corrigir, que deu uma enfraquecida, pelo menos os números mostram isso, na própria direita. Quer dizer, alguns achavam que de repente isso poderia enfraquecer a esquerda. O Lula lidera todas as pesquisas, alguns até questionam as pesquisas também, não é, deputado? Mas o Lula pode vencer a eleição, pelo que a gente tem observado aí. Isso é preocupante? A gente precisa ter uma união da direita. E eu tenho também dito em entrevistas que eu tenho dado que essa união ela não passa por nomes e sobrenomes. A união da direita ela só vai funcionar a partir do momento em que a direita se unir em torno de um projeto. Eu não sei que projeto é esse. Eu não sei a que respeito esse projeto quer dizer. Eu não sei se é sobre pacificação, se é sobre um projeto de reforma econômica, eu não sei. Mas é um projeto único e eu entendo que é alguma coisa única que vai fazer a direita se unir. Bolsonaro é uma pessoa importante no cenário político, sim. Fez um mandato que as pessoas gostaram, sim. Cometeu os seus erros, sim. Acho que no final do dia é positivo ou negativo? Positivo. Lula, governo Lula, Lula 3, positivo ou negativo? Horrivelmente negativo. Levando o Brasil à vergonha, a ser considerado um país de esquerda, né, pelas democracias do mundo. A ida de Lula para os Estados Unidos, agora, envergonhou o Brasil mais ainda. Foi uma vergonha atrás de vergonha lá na ONU. E ontem ele ainda fez um favor, né, numa entrevista, de chegar e dizer assim, nós precisamos fazer uma análise e entender o que está acontecendo nesse momento do Brasil. Ou a esquerda é ruim demais, ou a direita é boa demais pelo crescimento deles. E eu quero convidar você a entrar nas minhas redes sociais, é o Fábio Oliveira PR, de pato, P de pato, R de rua, Fábio Oliveira PR, porque eu quero convidar você para assistir o vídeo que eu vou comentar agora. Então, nessa pergunta de Lula, eu fiz um vídeo respondendo assim, que da pergunta dele ou a esquerda é ruim demais, ou a direita é boa demais. Eu falei, Lula, é os dois. Vocês são ruins demais, porque o que vocês querem é uma perpetuação de poder, vocês querem uma política de poder. E nós somos bons demais porque nós queremos pensar no bem comum e políticas baseadas em princípios e valores. Então essa é a grande diferença. Então quando eu olho para esse cenário hoje de Brasil, eu entendo que a primeira coisa que nós temos que fazer é uma grande pisada no freio, mostrar para o STF que não lhe cabe o que eles estão fazendo, e eu quero muito que esses ministros paguem lá na frente, à luz da justiça e debaixo da lei brasileira. Mas eu quero que eles paguem pelo que eles estão fazendo e também eu espero que a gente consiga, através dessa grande freada, retomar a posição de democracia do Brasil.
E descendo um pouquinho mais, saindo do nacional e voltando para o estadual, já que falamos em eleições também, no Paraná, quem ganha a eleição? Tem alguns nomes aí, o próprio Moro lidera, né? Mas há quem diga que ele talvez não vai ter aí musculatura em razão do partido, de uma série de outras situações. O Ratinho muito forte, deve indicar aí o Guto, talvez, né? Tem também o Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia. O Paraná deverá ter continuidade de governo? Eu acho que, considerando a aprovação que o governador Ratinho Júnior tem de 84%, a decisão dele vai influenciar muito no processo eleitoral. Eu ouso dizer que o candidato que ele colocar a mão vai para o segundo turno, mas não acredito que se resolva num primeiro turno. Então, quem que tem grandes chances hoje nesse cenário de ir no segundo turno com um candidato do governador? O próprio Moro. E também a gente tem que ficar de olho na questão do Paulo Martins. Paulo Martins há pouco tempo, né, se declarou pré-candidato a governador. A gente sabe que ele fez 1.700.000 votos para o Senado. Isso não é pouco voto, é muito voto. Ele ficou em segundo colocado. Então, assim, é um grande player que ainda não foi testado na maioria das pesquisas. O Greca, né, tem tentado ali dizer que ele é viável, mas eu acredito que não vai engrenar alguma candidatura dele. A gente não pode esquecer também, olhando para a esquerda, né, do Requião Filho, né, que pela esquerda parece que tem demonstrado ali um percentual significativo. Precisa ver se ele vai conseguir ser, né, ou vai querer se aliar com o PT, que eu acho difícil isso também, pelo menos hoje. Então, assim, tem bastante água para passar embaixo da ponte, Zé, mas eu acho que nesse momento a gente já tem alguns nomes despontando. E a gente não pode esquecer também que existe um grande bochicho aí que parece que a Cristina Gramel, que foi candidata a prefeita em Curitiba, foi para o segundo turno contra o Eduardo Pimentel, pode ser que ela vá para a União. Ela está no Podemos hoje, e se ela for para a União, reforça e bastante a candidatura do Moro. Aí teria o Moro, o Paulo Martins poderia de repente até superar. O Requião Filho hoje está em segundo lugar, né, no PDT, mas o candidato indicado pelo Ratinho, digamos que fosse o Guto, não é? Ele ganharia aí um sobressalto, né, nos números mais à frente, a partir desse anúncio. De repente o Requião Filho já ficaria em terceiro, quarto, já começaria a cair. Agora, existe a possibilidade do Paulo Martins ser o candidato do governador? Não, eu não acredito que ele seja o candidato do governador. Veja, não dá para a gente cravar isso, né? Porque tem todo um cenário que antes de qualquer coisa a nível de governador vai ter que ser decidido. E do que eu estou falando? Se Ratinho vai ser candidato a presidente ou não. Porque, veja lá, vamos fazer aqui um exercício bem básico, de feijão com arroz. Imagina o Ratinho sendo candidato a presidente. Ele vai precisar de pessoas com renome nacional para ajudar ele. Quem no Paraná hoje que tem renome nacional? Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Então, por que o governador não se sentaria com o Sérgio Moro e falar assim: Sérgio, se você sair, se eu te apoiar como candidato a governador, você me apoia aí fora como candidato a presidente do Brasil? Por que não? Mas isso ele já afirmou. O Moro, inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, deputado. Ele diz o seguinte: nós somos contra o Lula e vamos apoiar o candidato, e por que não o Ratinho, já que somos do Paraná. E ele até espera esse aceno do Ratinho para ser, de repente, o candidato do grupo. Veja, eu não sabia que o Moro tinha falado isso, né? Eu não sabia que o Sérgio tinha falado isso, mas é um raciocínio que eu tenho. Mas o Ratinho, será que faria isso? Claro, pensando nele, né? Mas pensando no grupo, ele teria que indicar alguém que está ali, né? Dentro. A questão é assim, qual é a tua sede? O quanto de água que você está disposto, o que você está disposto a fazer para conseguir um copo d'água? Então, se realmente assim o governador for sair candidato a presidente e ele olhar e falar assim, cara, eu preciso do Moro me apoiando, acho que a decisão já vai estar tomada. Agora, se eu olhar e falar assim, não, eu vou sair candidato a presidente, mas eu não vejo o Sérgio Moro com tanta importância assim no processo, aí é essa avaliação que vai decidir essa questão. Hoje eu vejo dois nomes muito próximos ao governador e com reais e grandes possibilidades de serem abençoados por ele, que é o Guto Silva, que você comentou, e também o Alexandre Cury. Olha, interessante, são comentários, opiniões, né, para que você aí que nos acompanha possa tirar suas conclusões. Agora, voltando a falar um pouquinho mais do deputado Fábio Oliveira, o futuro, bom, conclui o mandato o ano que vem, vai buscar a reeleição.
Eu vou buscar a reeleição para deputado estadual. Algumas pessoas vieram falar para mim que eu tenho perfil para deputado federal, que de repente poderia ser interessante eu ser candidato a deputado federal, mas eu entendo que o meu primeiro chamado é a minha família. E eu tenho um filho, o Vitor, de 10 anos, eu tenho a Lara, de 8 anos, são crianças ainda. E eu amo estar junto com eles, né? E a correria de deputado estadual, ela me tira um pouco desse tempo de eu poder estar com eles. Amanhã à noite eu vou estar lá em casa e final de semana vai ser 100% dedicado a eles. Mas quando você pega a rotina de deputado federal, pelo fato de você ter que ir a Brasília, vai tirar ainda um pouco mais de tempo da minha convivência familiar. E eu quero ser um pai presente e considerando essa forma, essa visão que eu tenho, né, de vida familiar, aí eu vou concorrer à reeleição para deputado estadual. Muito bem. E em termos de partido, a gente observa algumas alterações. O Podemos também, algumas mudanças, né? Tem algumas situações que devem acontecer que estão sendo estudadas. Com certeza. Eu estou no Podemos hoje e eu tenho um convite do Podemos para me manter no partido, mas eu também tenho mais 4 convites de outros partidos para a gente pensar e, de repente, em fazer uma transição, mudar de casa. Vai ter uma janela eleitoral em março de 26, onde por lei, a gente pode fazer essa transição de partido. Então, todo momento de oração, né, e de reflexão, e olhando para março, olhando as chapas, né, que já vão estar bem encaminhadas, não definidas, mas bem encaminhadas, para a gente poder tomar uma decisão em cima de um partido. E além desse perfil de um político diferenciado, né, sempre a gente fala da importância dessa renovação de pessoas comprometidas. Eu pude observar agora há pouco, até o Pedrinho Silvério me passava uma lista, né, com emendas, com várias ações em todo o Paraná, quer dizer, tem atendido todo o estado. Eu tenho buscado atender todo o estado, ou grande parte do estado, Zé, porque o meu voto ele foi muito pulverizado, né, pelo apoio do Deltan. Dos 399 municípios do estado do Paraná, eu fiz voto em 358. A minha maior votação foi nas maiores cidades. Aqui em Cascavel eu tive uma votação expressiva, assim como Londrina, assim como Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa. Curitiba foi a minha maior votação. Então eu tenho buscado manter essa base, né? Então aqui para Cascavel a gente deve ter mandado aí em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões já para cá em emendas. Viaturas para a Secretaria de Saúde, reformas de escola, reformas de postos de saúde, enfim, diversas coisas que a gente tem enviado, né, em emenda para essas diversas cidades para a gente poder não dizer, olha, o que eu estou fazendo por você, olha, estou te dando dinheiro. Não, porque esse dinheiro é do público, é dinheiro de imposto. Na verdade, veio uma parcela dela para mim, para eu fazer o gerenciamento. E eu tenho buscado fazer a aplicação dessas emendas realmente em locais que realmente precisam. Qual a mensagem que deixaria ao nosso público neste momento? Estamos no mês de setembro, não é? E com muita coisa acontecendo no país, no Paraná, e a necessidade, a importância da política, de bons nomes, para que a gente possa realmente virar essa página, já que o Brasil é um país tão importante, tão interessante, tão dinâmico, e a gente está travado, enroscado, não é, Fábio? Zé, eu concordo com tudo que você falou. A mensagem que eu queria deixar para você é que você conhecesse um pouco do meu mandato, um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Eu não sou um deputado de região, eu não sou um deputado assim, de Curitiba, de Guarapuava, de Ponta Grossa. Eu sou um deputado do estado do Paraná. Os projetos de lei, as políticas públicas que nós temos desenvolvido são todas a nível estadual. Então a gente não trabalha por uma pauta específica de uma região ou pela vocação daquela região. A gente está trabalhando, por exemplo, com a pauta do pedágio, que você falou, a pauta da logística do estado do Paraná como um todo, falando de conectividade rural, colocar conexão nas áreas rurais do nosso estado, mas em todo o estado. Né? E entendendo que cada região tem sua vocação, tem suas necessidades, a gente procurar atender essas necessidades. Então, meu convite é que se conheça um pouco do mandato. Eu sei que aqui em Cascavel tem excelentes deputados estaduais que defendem a região, mas eu queria te fazer esse convite para você conhecer um pouquinho mais o nosso mandato nas redes sociais, Fábio Oliveira PR, para você poder falar assim, cara, gostei desse cara ou não gostei desse cara, e me colocar à tua disposição aí para o ano que vem.
Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, prazer novamente poder ser entrevistado por vocês, poder estar de novo, né, te reencontrar e poder estar aqui tendo a honra de poder participar do teu podcast. Batemos um papo com o deputado do Podemos, deputado estadual, Fábio Oliveira. Você pode perceber, um deputado diferente, um comportamento diferente, um perfil diferente, não é? E sempre comprometido para fazer a diferença e contribuir para que a vida de todos os paranaenses, de todos os brasileiros, para que a vida possa mudar. Não esqueça, inscreva-se no canal, nos acompanhe nas plataformas. Essa matéria também vai estar na íntegra lá no site jrbnews.com.br. Até a nossa próxima entrevista.